Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um curso em DVD. O meu nome é Ana Paula, eu sou especialista na área trabalhista e previdenciária e hoje a gente vai conversar sobre as novidades da rescisão do contrato de trabalho. Para facilitar aí a compreensão e tornar mais ágil a matéria, esse material que a gente vai ver foi elaborado em perguntas e respostas, com base nas perguntas e respostas que são mais comuns nos cursos presenciais e mais comuns também nas consultorias. Então assim a gente buscou atender a maioria das demandas, a maioria dos questionamentos que tem se apresentado. Então vamos iniciar a nossa matéria. Então, dentro do ano de 2010 e também em 2011, nós tivemos várias alterações no tocante à rescisão do contrato de trabalho e à homologação dessa rescisão. Tudo iniciou lá em 2010 com a implantação do Homolognet, algumas regras novas sobre homologação, um novo termo de rescisão do contrato de trabalho e se estendeu para 2011, mais recentemente, com as alterações do prazo do aviso prévio proporcional, que é a grande novidade desse ano em termos de rescisão do contrato de trabalho. Então a gente vai abordar, como eu disse em perguntas e respostas, por tópicos. E o primeiro que a gente vai analisar é justamente o aviso prévio. Então vamos à primeira questão. Como deve ser realizada a contagem do aviso? Bom, isso sempre foi uma grande polêmica já há alguns anos, como se contava o aviso prévio. Então surgiam as mais diversas teorias, conforme o horário da notificação do aviso. Então, notificou de manhã, já conta aquele dia, notificou no fim do expediente, conta do dia seguinte. Isso veio a ser resolvido especificamente em legislação apenas em 2010, uma dúvida que persistiu durante anos e veio a ser esclarecida pela publicação da Instrução Normativa 15 de 2010. Então ela diz assim, para determinar o final no caso do trabalhado ou a projeção no caso do indenizado, devemos contar os 30 dias excluindo o dia da notificação. Então a gente tem aí dois exemplos que vocês podem observar aqui na tela. O aviso trabalhado notificado em 16 de outubro tem duração até 15 de novembro, 30 dias contados do dia 17 de outubro. O aviso indenizado notificado em 10 de junho, o aviso é projetado para fins de contagem para férias, 13º e tempo de serviço, até o dia 10 de julho, 30 dias contados a partir de 11 de junho. Então, independente do horário em que se notificar o aviso, o que é notificar o aviso, gente? Notificação do aviso é simplesmente a entrega do documento do aviso para o funcionário, né? Aquele documento, aquele papel onde diz que ele está sendo desligado da empresa e que ele deve cumprir aviso ou que vai receber um aviso prévio indenizado. Então, isto é a notificação. Então, a partir do dia seguinte ao da notificação, eu vou começar a contagem do aviso prévio e vou projetar esse aviso aí conforme o tempo de aviso que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então não se discute mais se a notificação for, por exemplo, um dia de manhã cedo. Vamos dizer, na quarta-feira de manhã o empregado chegou e eu notifiquei o aviso indenizado. Ou seja, naquela quarta-feira ele já não trabalhou. Então vamos estabelecer assim, aquela quarta-feira onde houve a notificação faz parte do saldo de salários. A partir da quinta-feira, que é o dia seguinte da notificação, a gente tem o primeiro dia do aviso prévio. Durante muito tempo, como a gente viu, existiu toda uma polêmica em torno disso, foi solucionada pelo artigo 20 da IN 15 de 2010. Vou voltar aqui. A segunda pergunta, como deve ser feita a anotação do aviso prévio na carteira de trabalho do empregado? Essa também é uma alteração que a gente teve com a Instrução Normativa número 15, que alterou a forma aí pela qual se deve registrar esse aviso prévio na carteira do empregado. Então ficou assim, quando o aviso prévio for trabalhado, não há necessidade de nenhuma anotação especial e a data de baixa será a do último dia dos 30 dias do aviso, mesmo que nos casos em que o empregado optou pela redução de 7 dias na rescisão sem justa causa. Então, quando se trata de aviso trabalhado, é tranquilo. O empregado vai cumprir aquele prazo, o fim do aviso prévio, a data de baixa na carteira, a data de afastamento no termo de rescisão, é justamente o fim dos 30 dias de aviso, sem problema nenhum. Então, a gente tem um exemplo aqui, rescisão sem justa causa, com aviso prévio trabalhado, notificado em 31 de março de 2011.
o empregado optou pela redução de 7 dias. O empregado irá trabalhar até o dia 23 de abril. Então, como é que ficam as anotações? Na carteira de trabalho, lá na página do contrato de trabalho, a data vai ser 30 de abril, o último dia do aviso. No termo de rescisão, a gente vai colocar lá no aviso prévio 31 de março e na data de afastamento 30 de abril. Então, 31 de março é a data em que eu notifiquei o aviso e 30 de abril a data que efetivamente ele se afastou do trabalho. Quando se tratar de aviso prévio indenizado, aí sim a gente tem alterações nessas anotações de baixa. Então, na página relativa ao contrato de trabalho, na carteira de trabalho, eu vou colocar a data do último dia projetado para o fim do aviso prévio trabalhado. Na página que tem lá nas anotações gerais no final da carteira, a data do último dia efetivamente trabalhado. E no termo de rescisão, a data de afastamento será a do último dia efetivamente trabalhado. Então, a gente tem duas coisas diferentes. Na carteira de trabalho, data de baixa, a projeção do aviso. Na página das anotações gerais, eu vou anotar que foi notificado um aviso prévio e a data da notificação. E no termo de rescisão, realmente a data de afastamento como o último dia efetivamente trabalhado. Vamos dar uma olhadinha num exemplo disso. Então, a gente tem aqui um aviso prévio indenizado, notificado em 1º de abril de 2011. Então, 1º de abril foi o dia que eu notifiquei esse aviso. Na carteira de trabalho, lá na página do contrato de trabalho, eu vou colocar a data de baixa 1º de maio de 2011. Por quê? Porque é o fim da projeção do aviso prévio indenizado. Eu conto o aviso a partir do dia 2 de abril, dia seguinte da notificação, como a gente acabou de ver, e os 30 dias vão cair em 1º de maio. Então, data de baixa na carteira, 1º de maio. Nas anotações gerais da carteira, eu vou colocar aviso prévio indenizado, notificado em 1º de abril de 2011, projetando-se até 1º de maio de 2011. E no termo de rescisão, eu vou ter dois campos para preencher. Data do aviso, 1º de abril. Data de afastamento, 1º de abril. Por quê? Porque é o último dia efetivamente trabalhado. Bom, essas novas regras, elas têm vigência desde julho de 2010, quando foi publicada a Instrução Normativa número 15. Então, desde lá, o Ministério do Trabalho e os sindicatos vêm exigindo essas novas anotações. Pode ser que em alguns casos o sindicato não faça essa exigência. A gente já encontrou vários casos em que o sindicato não fez essa exigência na hora de homologar. Porém, na Caixa Econômica, quando essas anotações chegam erradas, eles devolvem para que sejam retificadas e aí sim para o funcionário poder sacar fundo de garantia e tudo mais. Incide contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado? Bom, lá em 2009, no início de 2009, em 12 de janeiro, para ser mais precisa, a gente teve a publicação de um decreto, que é o 6727 de 2009, que revogou a isenção que constava do decreto 3048, que é o regulamento da Previdência. Então, foi revogada a isenção de contribuição previdenciária sobre aviso indenizado. Então, a partir daquele momento, lá de janeiro de 2009, o aviso prévio indenizado é sim tributado pela Previdência Social, tanto com a parte patronal da empresa, quanto com a parte do empregado, né? Então vai haver a tributação patronal e também vai haver o desconto de INSS por parte do aviso prévio do empregado. Uma observação sobre a tributação. Com o novo aviso prévio, ou seja, um aviso prévio que pode durar até 90 dias, sendo ele indenizado, entende-se que também haverá contribuição previdenciária sobre essa parcela indenizada, que pode ser de até no total de 90 dias. Então, como a regra geral e a legislação fala em aviso prévio indenizado sem especificar o tempo desse aviso, haverá sim tributação sobre o aviso prévio novo. Bom, quanto tempo pode durar o aviso? E aí a gente tem as alterações de 2011, né? Então vamos começar lá vendo essa matéria do início. Onde é que está a raiz desse aviso prévio proporcional?
Está prevista lá na Constituição Federal de 88, que diz no artigo 7º, que trata sobre os direitos do trabalhador, assim, no inciso 21, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo de, no mínimo, 30 dias nos termos da lei. Pois bem, essa redação é de 88. Então, quando foi aprovada a Constituição Federal, ela já previa um aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. O que aconteceu? De 88 até 2011, a gente nunca teve uma regulamentação desse inciso 21 do artigo 7º. E por isso o aviso prévio seguiu sendo de 30 dias, que é a regra geral da CLT, que é uma lei mais antiga, CLT de 1943. Então o que acontece aqui? Em 2011, a gente tem a publicação da Lei 12.506, que foi publicada no dia 13 de outubro de 2011, aumentando o prazo do aviso prévio e regulamentando o inciso 21 do artigo 7º da Constituição. Ou seja, após todos esses anos, aí mais de 20 anos de vigência da Constituição, é que a gente foi ter a regulamentação. Vamos ver o que aqui nos diz a Lei 12.506. Então ela diz assim, ela é curta, ela fala só sobre o aviso prévio e diz assim, o aviso prévio de que trata o capítulo 6 do título 4 da CLT, de 1º de maio de 43, será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contem até 1 ano de serviço na mesma empresa. Parágrafo único. O aviso prévio previsto nesse artigo, ao aviso prévio previsto nesse artigo, serão acrescidas 3 dias por ano de serviço prestado na empresa, até o máximo de 60 dias, perfazendo um total de 90 dias. Bom, então a gente tem aqui, a lei termina aí, ela não tem maiores detalhes, né? Então, com essa legislação que já está em vigor, entrou em vigor em 13 de outubro de 2011, quando foi publicada a lei, o que a gente tem de imediato? Um aviso que com certeza pode durar até 90 dias para quem tem mais de 1 ano de trabalho. Então, desde 13 de outubro, isso já está vigente, não tem mais o que se discutir. Porém, como vocês viram, a Lei 12.506 ela é extremamente curta e ela não tem maiores detalhes. Então, depois da publicação dela, várias dúvidas surgiram, inclusive a gente tem aí questionamentos feitos por empresas, questionamentos feitos pelo próprio Ministério do Trabalho, de como agir nessas rescisões novas. Então hoje, onde no momento a gente não tem ainda uma regulamentação por parte do Ministério, ou seja, a gente não tem detalhes sobre o assunto, hoje o melhor é fazer o quê? É fazer sempre a favor do empregado. Então vamos lá. Qual é a primeira dúvida que surge? Quando o empregado pede demissão, o aviso vai ser de até 90 dias ou é o aviso simples de 30 dias lá da CLT? Bom, quando o empregado pede demissão, se aconselha que se esse empregado não for cumprir o aviso, se utilize aí o aviso prévio de 30 dias, porque como não há ainda maior esclarecimento, é melhor que a gente opte pela versão menos prejudicial ao empregado. Então, empregado pede demissão, não vai cumprir o aviso, o que eu posso descontar? 30 dias. Segunda questão, esse aviso prévio que vai ser indenizado por até 90 dias, ou trabalhado por até 90 dias, ele se projeta para fins de férias 13º? Sim, se projeta seguindo a regra geral do aviso prévio na CLT. Então, se eu tenho um aviso prévio indenizado, por exemplo, de 90 dias, eu vou ter mais 3/12 de férias, mais 3/12 de 13º, além de ter, claro, mais 90 dias de salário. Outra questão, tributação. Se esse aviso prévio de 90 dias for indenizado, será tributado? Sim, será tributado, regra geral do aviso prévio indenizado. Então, paga-se INSS sobre todos os 90 dias. Então, o que a gente tem agora? Um aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Então, o que a lei nos diz? Empregado com até 1 ano, 30 dias. Mais de 1 ano, 3 dias a mais para cada ano trabalhado. Mas se vocês notarem bem, lá na lei, ela nos diz o seguinte, ao aviso prévio previsto nesse artigo, serão acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa.
Em nenhum momento ela diz se esse ano deve ter sido cumprido integralmente ou não. E aí a gente tem mais uma dúvida que surgiu, que é a seguinte: por exemplo, eu estou demitindo um empregado que tem 1 ano e 4 meses de empresa. Esse empregado faz jus a 30 ou a 33 dias de aviso? A resposta, de novo, deve ser sempre mais favorável ao empregado, até no sentido de prevenção de reclamatória trabalhista. Então, esse empregado que tem 1 ano e 4 meses de empresa, o aviso dele, quando demitido, vai ser de 33 dias, porque ele já tem mais de 1 ano de serviço, certo? Isso, gente, vale como regra geral, é uma conduta preventiva, né? A gente sempre está buscando aí a prevenção da reclamatória trabalhista, a prevenção da multa. Então, sempre que vocês forem raciocinar nesse assunto, em primeiro lugar, se surgirem dúvidas, procurem pesquisar, tem bastante material já sobre o assunto, apesar de ser um assunto recente. E sempre perguntem-se o seguinte: o que é mais favorável ao empregado? E ajam dessa forma, certo? Esse é um pensamento preventivo. Até que a gente tenha na mão aí uma instrução normativa, uma portaria do Ministério do Trabalho, ou até um decreto, quem sabe, regulamentando esses detalhes que ficaram sem previsão legal. Tá? Não deve demorar muito para sair essa regulamentação. É interessante que todos estejam atentos à evolução dessa matéria, porque acredito eu que até o final do ano a gente deve estar com essas dúvidas sanadas, pelo menos as mais importantes. Bom, vamos adiante. Então, saindo do assunto aviso prévio, como eu disse para vocês, o nosso tema é por tópicos, a gente vai falar um pouco de Homolognet. Então, o que é o Homolognet? Surgiu lá em 2010 também, né? Ainda teve uma implantação tímida em 2009, mas foi regulamentado de verdade em 2010, e é um sistema novo de homologação. Então, como é que funciona isso? Ele foi instituído por uma portaria, que é a 1620 de 2010, que criou o sistema Homolognet com o objetivo para realizar o cálculo da rescisão e emitir o termo de rescisão para que esse termo seja enviado online para o Ministério do Trabalho. Então, ele é um sistema onde faz tudo da rescisão, ou seja, eu vou informar os dados do empregado, ele vai fazer o cálculo dessa rescisão, vai preencher o termo de rescisão, e eu vou poder imprimir esse termo de rescisão e também transmiti-lo já para dentro da Delegacia Regional do Trabalho. Então, ele tem todas as fases da rescisão dentro desse software que é o Homolognet. O Homolognet, ele vai permitir para o empregador o cadastro, então ele vai poder incluir, alterar e excluir informações referentes à rescisão do contrato de trabalho. Ele vai receber essas informações, depois vai fazer uma crítica, vai fazer os cálculos e também gerar o termo de rescisão. Ou seja, ele faz desde lá do início, quando se faz a implementação, os cálculos rescisórios, até o final, que é a geração do próprio termo de rescisão. Então, quando o empregado acessar o site do Ministério do Trabalho, ele vai ter possibilidade também de consultar o andamento dessa rescisão. Ele vai poder se cadastrar com login e senha lá no site do Ministério, tem lá um pequeno cadastro disponível. Ele vai ganhar um login e uma senha para que ele possa acompanhar pela internet a evolução dessa rescisão do contrato de trabalho. E o Homolognet também oferece suporte ao Ministério do Trabalho nos procedimentos de assistência da rescisão do contrato, ou seja, da homologação em si. Quais são as legislações que tratam sobre o Homolognet? Então, a gente tem 2 portarias, a 1620, que institui o sistema, a 1621, que aprova o novo termo de rescisão e os termos de homologação, e a IN 15, que estabelece os procedimentos para assistência na homologação. Foi implantado em 15 de julho de 2010 o Homolognet no Distrito Federal, na Paraíba, no Rio de Janeiro, Santa Catarina e Tocantins. Depois, quando chegou em novembro, no dia 18 de novembro de 2010, o Ministério do Trabalho anunciou na sua página de internet que todas as unidades federativas, ou seja, todos os estados, poderiam usar o Homolognet se assim lhes conviesse. Então, no início ele era restrito àqueles poucos estados e ao Distrito Federal,
e a partir de novembro de 2010, ou seja, hoje já faz um ano, ele foi estendida a possibilidade de utilização para todas as unidades da federação. Então hoje todos os estados podem usar o Homolognet. Bom, como que funciona o Homolognet, né? Normalmente, o que se faz com a homologação da rescisão? Normalmente, a rescisão é homologada no sindicato da categoria. Então, na legislação atual, quem homologa no sindicato da categoria não precisa utilizar o Homolognet. O Homolognet é utilizado só quando vai se fazer uma rescisão, homologar uma rescisão no Ministério do Trabalho, lá na Delegacia Regional do Trabalho. Então, quem usa a homologação comum, que é a homologação no sindicato, não precisa se preocupar com o Homolognet, pelo menos por enquanto. Existe uma previsão de que o Homolognet venha a ser implantado nos sindicatos, mas não existe nem data para isso, né? Deixou-se uma porta aberta, mas não existe nem software ainda apto a isso. Então, hoje só utiliza o Homolognet obrigatoriamente quem homologa no Ministério do Trabalho. E mesmo assim, ainda existem regionais do Ministério do Trabalho que não estão utilizando o Homolognet. Então, se eu vou homologar em sindicato, não precisa usar o Homolognet. Se eu vou homologar no Ministério do Trabalho, eu entro em contato com a DRT, verifico se eles estão ou não utilizando o Homolognet e a partir daí eu vou utilizar se eles exigirem, certo? Porque ainda em muitas DRTs não está sendo usado o sistema. Então, o Homolognet, ele não é um software para download, ele é um programa online, está lá na página do Ministério do Trabalho, ele é acessível através de um ícone na página do MTE, que é esse aqui que vocês têm, a imagem do Homolognet. Então, entra-se aí, é necessário um cadastro de login e senha, e a partir daí esse empregador passa a ter acesso ao sistema, vai preencher aí alguns dados de cadastro e gerar um login e uma senha específicos para a utilização do sistema do Homolognet na internet. Então, o Homolog, na verdade, muito se falou sobre ele, né, do ano passado para cá, mas na prática ele ainda é pouco utilizado. Lá na página do Ministério do Trabalho, se vocês quiserem ver mais detalhes sobre esse assunto, na página do Ministério do Trabalho é disponibilizado não só o sistema do Homolognet, como toda essa legislação que a gente citou, naquela de 2010, e também algumas perguntas e respostas bastante interessantes sobre esse assunto. Então é interessante para quem já está em estados aí que estão utilizando e precisa lidar com o Homolognet. Lá na página do Ministério tem um preenchimento passo a passo do software, como é que funciona aí esse jogo dentro desse software que exige uma série de informações e uma série de cadastros. Tá? Então, mas para a maioria dos escritórios, a maioria dos profissionais que continuam homologando suas rescisões nos sindicatos, o que mudou foi o termo de rescisão, que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas o sistema de homologação continua sendo o mesmo. Uma outra novidade que a gente teve ainda em 2010 foi a alteração na forma de contagem do prazo de pagamento para rescisão. Então, a gente tem uma regra geral na CLT, que está lá no 477, que diz que, salvo se a gente tiver uma disposição mais favorável em acordo coletivo, em convenção coletiva, vai se utilizar a regra geral da CLT para contar o prazo para pagamento da rescisão do contrato de trabalho. Então, essa regra está lá no parágrafo 6º do artigo 477, que nos diz assim: quando se trata de aviso prévio, trabalhado ou término de contrato, o prazo para homologação, que é o mesmo prazo para pagamento, é o primeiro dia útil imediato ao término do contrato ou do aviso prévio. Quando se trata de aviso indenizado, rescisão por justa causa e ausência de aviso, o prazo para homologação é até o 10º dia, contados da data da notificação da demissão, no caso de ausência de aviso prévio, indenização deste ou dispensa de seu cumprimento. Então, aviso prévio trabalhado e término de contrato, de experiência, por exemplo, paga-se no primeiro dia útil depois do término do contrato ou do aviso. Quando se tratar de aviso prévio indenizado, justa causa ou ausência de aviso, a empresa tem 10 dias para fazer o pagamento das verbas rescisórias, contado da data da notificação.
Então, os 10 dias para pagamento da rescisão e homologação estabelecidos são contados incluindo-se o dia da notificação do aviso prévio ou do desligamento. Então, aviso prévio indenizado e notificado em 7 de novembro, o prazo de pagamento e homologação é 16 de novembro. Então, vamos fazer aí um pequeno lembrete. A contagem do aviso prévio, ou seja, da projeção ou do aviso prévio trabalhado, inicia no dia seguinte ao da notificação. A contagem do prazo de pagamento de 10 dias inicia contando inclusive o dia da notificação do aviso prévio. Então, por exemplo, eu notifiquei o aviso no dia 2 de novembro. Se eu notifiquei no dia 2 de novembro, o primeiro dia do meu aviso é dia 3, dia seguinte. Porém, o meu prazo de pagamento inicia no próprio dia 2, o dia que eu fiz a notificação. E aí eu vou contar 10 dias, incluindo o dia 2. Aí ficaria 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Até o dia 11 essa rescisão tem que estar paga, fundo de garantia depositado e, se for o caso, também homologado, certo? Então, aviso conta-se do dia seguinte da notificação, prazo de pagamento incluindo o dia da notificação. Vamos adiante. Quais as penalidades para o pagamento da rescisão fora do prazo? Então, o pagamento e a homologação que ocorrerem fora desse prazo vão gerar aí 2 multas. Uma em favor do empregado, que tem valor correspondente ao seu salário devidamente corrigido até a data da homologação. Então, o pagamento da rescisão em atraso gera essa multa de uma remuneração a mais, né, dentro do termo de rescisão. E também pode gerar uma multa administrativa, que é para o Ministério do Trabalho, e que tem hoje o valor de 160 UFIR. Como a UFIR hoje deixou de ser divulgada, né? Na realidade ela deixou de ser divulgada em 2001, e até hoje não foi substituída por nenhum outro indicador. Então faz 160 vezes o valor da última UFIR, que é 1,0641. Então vai dar aí em torno de R$ 165, um pouco menos de multa administrativa. O que acontece na prática? Na maioria dos casos, as empresas não conseguem homologar no prazo de 10 dias, porque os sindicatos têm dificuldade de horário, quem homologa no Ministério é mais difícil ainda de conseguir homologar, então acabam se passando os prazos de 10 dias. Então, o que é extremamente importante? Que no prazo de 10 dias ou primeiro dia útil, seja paga a rescisão e depositado o fundo de garantia. Isso tem que ser feito no prazo. Então, a empresa que paga fora do prazo não tem perdão, vai ter que pagar multa para o funcionário. Agora, aquela que pagou nos prazos, mas não homologou porque o sindicato não tinha expediente ou porque ela não tinha condições de marcar no Ministério do Trabalho, aí ela geralmente não é multada. Por quê? Porque o pagamento, que é a parte mais importante, já foi realizado. Certo? Então, sempre estejamos atentos para os prazos para pagar o funcionário, preferencialmente através de depósito em conta, né, e um depósito feito no caixa, onde tem assim a identificação de quem é o beneficiário, né, vai constar ali o nome da pessoa, o CPF. Deve-se evitar de fazer esses pagamentos depositando em caixa eletrônico, porque fica prejudicada a identificação do beneficiário. Então, sempre que se fizer pagamento de rescisão com depósito, é interessante que ela seja feita de forma nominativa, ou seja, onde tem um comprovante, onde conste o nome do beneficiário, a data que se depositou e tudo mais. Então, sempre o pagamento tem que ser observado, a homologação aí depende da situação prática da empresa, do local onde ela trabalha, da disponibilidade do sindicato para homologar ou do Ministério. Bom, vamos dar seguimento então à nossa, dito isso sobre a questão dos prazos de pagamento, vamos falar então um pouco do novo termo de rescisão do contrato de trabalho. A gente teve aí a publicação em 2010, lá junto com as resoluções que trouxeram o Homolognet, também de um novo termo de rescisão, bastante diferente do termo de rescisão que a gente estava acostumado a utilizar. Então ele tem vários campos novos, ele tem outro tipo de disposição de preenchimento, ele é bem mais extenso, né? Então a gente vai dar uma olhadinha nesses campos, principalmente nos campos que foram alterados. Vamos lá.
Então, quem que aprovou o novo termo de rescisão? Foi a portaria 1621, lá em julho de 2010. Então, hoje a gente já está com mais de um ano de publicação dessa portaria, que estabeleceu um novo termo de rescisão obrigatório a partir de 1º de janeiro de 2011. Então, vai ser utilizado em todas as rescisões que ocorreram a partir de 1º de janeiro de 2011, homologadas ou não. Então, mesmo que eu não vá fazer a homologação no sindicato, porque o empregado tem menos de um ano, por exemplo, ou é término de contrato de experiência, então, nesses casos, não tem homologação, mas tem que usar esse novo documento, esse novo termo de rescisão, desde o dia 1º de janeiro de 2011. O novo termo de rescisão ele tem diversos campos, ele é bem mais extenso do que o termo antigo. Todos os campos que constam do modelo que está na portaria 1621 devem ser impressos, mesmo que não sejam preenchidos. No termo de rescisão antigo, a gente tinha o costume de imprimir apenas aqueles campos que tinham preenchimento. Os que estavam em branco não precisavam ser impressos. Nesse novo termo de rescisão, a portaria 1621 ela deixa bem claro de que todo ele deve ser impresso, mesmo os campos que eu não vou utilizar. Por exemplo, lá nas verbas a gente tem campos para comissão, para hora noturna, para hora extra. Vamos dizer que o meu empregado não tem comissão, ele nunca recebeu comissão, mas o campo aonde iriam as comissões vai ficar lá no termo de rescisão, só que zerado, certo? Então eles têm que aparecer obrigatoriamente todo o modelo completo. Então vamos falar um pouquinho sobre esses campos. Vamos iniciar lá no comecinho do termo de rescisão, no campo 1 até o campo 9, que são a identificação do empregador. Nesses primeiros campos, a gente teve uma novidade exatamente no campo 9, onde deve ser informada a inscrição da empresa tomadora de serviço ou da obra de construção civil, quando for o caso. Então, por exemplo, eu estou demitindo um empregado de uma construtora, só que ele estava até aquele momento trabalhando numa obra. Essa obra tem um SEI, né? Obrigatoriamente a obra tem uma inscrição no INSS, que é o número SEI. Então lá no campo 9 eu vou identificar essa obra através do número SEI como tomador de serviço. Então isso é uma novidade, nunca houve essa ligação entre o empregado e o contratante na rescisão do contrato. Então passa a aparecer o tomador dentro do termo de rescisão. Então, os demais campos são simples, né? A gente tem aí CNPJ, razão social, o endereço, o bairro, o município, o F, que é o estado, o CEP, o número do CNAE e o campo 9, que é novo, onde aparece CNPJ ou SEI do tomador ou obra. Então, o prestador de serviço ou o empregado da construção civil passa a ter a identificação do seu contratante ou da obra onde ele trabalhava dentro do próprio termo de rescisão. Bom, vamos aos seguintes, campos 10 até 20 são a identificação do trabalhador e continuam iguais ao termo antigo. Aqui a gente não teve nenhuma alteração. Vamos dar uma olhadinha neles. Então, o número do PIS, o nome, o endereço completo, com bairro, município, F, CEP, os dados da carteira de trabalho, número, série e estado, o número do CPF, data de nascimento e nome da mãe. Então, esses campos que identificam o trabalhador eles já eram bastante completos, foram mantidos exatamente iguais ao do termo de rescisão anterior, aquele que a gente já estava acostumado. Depois, nos campos 21 a 32, a gente tem informações sobre o contrato de trabalho. E aí a gente teve várias alterações, né? Várias coisas que não constavam do termo antigo passam a constar nesse termo de rescisão novo. Então, dados do contrato, campo 21, tipo de contrato e campo 22, causa de afastamento. O campo 21, a gente tem que informar o tipo de contrato e nas normas de preenchimento do termo de rescisão, eles dão aí os códigos que identificam os tipos de contrato. Então, 1, contrato de trabalho por prazo indeterminado. 2, contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula securatória de direito recíproco de rescisão antecipada. E o 3, contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula securatória de direito recíproco de rescisão antecipada. O que quer dizer isso? Bom, o 1
é o código normal, contrato de trabalho por prazo indeterminado, onde a gente deu lá um aviso prévio indenizado ou trabalhado. Então, o 1 é o código básico. O 2 e o 3 vão ser utilizados para término de contrato com ou sem cláusula que assegure o direito recíproco de rescisão antecipada. O que quer dizer isso? Quando é que eu uso o 2 e quando é que eu uso o 3? Lá no contrato de trabalho por prazo determinado, que pode ser um contrato de experiência, por exemplo, se a gente tiver uma cláusula que diz assim: assegura-se a ambas as partes o direito a qualquer momento de promover a rescisão antecipada do presente contrato. Isso é uma cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada. O nome é enorme, mas o efeito é simples. Ou seja, é uma cláusula que consta no contrato por prazo determinado, ou seja, contrato de experiência, contrato de safra, contrato de obra, e que assegura tanto ao empregado quanto ao empregador o direito de rescindir esse contrato antes do término. Se a gente tiver uma cláusula assim, lá no nosso contrato de experiência, por exemplo, a gente vai utilizar o código 2. Se no meu contrato de experiência não fala nada sobre rescisão antecipada, eu vou utilizar o código 3. Por que tem essa diferença, gente? Porque isso gera diferença nas verbas rescisórias, certo? Então, o efeito na rescisão é diferente. Quem tem um contrato por prazo determinado, que tem uma cláusula que assegura o direito de rescisão antecipada, que tem a cláusula, paga na rescisão antecipada aviso prévio. E quem não tem a cláusula, paga a multa do artigo 479, que é metade dos dias que faltam para o término do contrato. Então, por isso essa informação é importante. E por isso é importante entender o que é essa cláusula. Tá? Então, é simples. Eu vou consultar o meu contrato de experiência, vou ver lá. Bom, fala alguma coisa sobre rescisão antecipada, dizendo que pode ser rescindido antecipadamente, alguma coisa nesse sentido? Código 2. Não fala nada, código 3. Bom, campo 22, eu vou informar a causa de afastamento do empregado, que aí vai ser a rescisão sem justa causa, rescisão por justa causa, término de contrato, ou seja, aquilo que já se utilizava no termo de rescisão antigo. Depois a gente tem o campo 23, remuneração do mês anterior ao afastamento. No 24, data de admissão. 25, data do aviso. E 26, data de afastamento. No 23, informar a remuneração bruta do mês anterior ao do afastamento. Vocês vejam que deixa de existir aquele campo que se chamava maior remuneração e que tinha no termo de rescisão antigo. Esse campo não existe mais e é substituído por esse remuneração do mês anterior. Então, é simplesmente a remuneração bruta do mês anterior, exatamente como diz o termo de preenchimento. Depois, no 24, data de admissão. No 25, data do aviso. Então, a data em que foi concedido o aviso, em que foi notificado o aviso, vai no campo 25. E a data de afastamento do campo 26 é a data do último dia efetivamente trabalhado. Então, no aviso prévio trabalhado vai ser o término do aviso prévio trabalhado. No aviso prévio indenizado, como a gente viu lá no início quando a gente falou de aviso, no aviso prévio indenizado vai ser a projeção do aviso, ou seja, o último dia da projeção do aviso. Eu vou projetar 30 ou até 90 dias, hoje na regra nova, né? E essa data de afastamento vai ser a do último dia dessa projeção. Adiante. Campo 27, código de afastamento. 28, pensão alimentícia para desconto no termo de rescisão. 29, pensão alimentícia para desconto no FGTS. E 30, categoria do trabalhador. Aqui também a gente tem 3 campos novos, que é o 28, o 29 e o 30. O 27 é código de afastamento, os mesmos códigos que a gente usa no CEFIP. Então, todos aqueles mesmos códigos de desligamento que se usam no CEFIP são os mesmos que usam no termo de rescisão, campo 27, nenhuma novidade. 28 e 29, qual é a novidade? No termo antigo, a gente tinha apenas um campo para pensão alimentícia, certo? Onde aparecia ali o percentual de pensão. Esse campo virou 2. Ele virou o termo de rescisão, onde eu indico quantos por cento tem que ser descontado no termo de rescisão para a pensão alimentícia e quanto tem que ser descontado no fundo de garantia para a pensão alimentícia.
Então, a gente tem aí uma divisão porque nem sempre o percentual é igual e isso gerava muita confusão na Caixa Econômica. Então, para tornar bem claro, como é que eu vou saber? Lá no ofício da pensão alimentícia, que veio do juizado de família, o juiz vai dizer se aquela pensão incide sobre o saldo de fundo. Se ele disser que sim, eu vou ter que verificar qual é o percentual para colocar no campo 29. A mesma coisa com o termo de rescisão. Então, quem nos diz tudo sobre pensão, qual é o valor, qual é o percentual, é o ofício que vem do juízo de família que determina os percentuais ou os valores de pensão. No campo 30, a gente vai ter a categoria do trabalhador, também de acordo com as instruções do CEFIP. Então, são lá as categorias de empregado, de trabalhador avulso, menor aprendiz. Então, os mesmos campos, os mesmos códigos que a gente utiliza no CEFIP também vão ser utilizados no termo de rescisão. Então, a gente nota aí que teve uma unificação, né? A gente tem os códigos únicos, tanto na Caixa Econômica, que são na informação do CEFIP, quanto no próprio termo de rescisão. Então, torna um pouco mais fácil aí de lidar com esse monte de informações que a gente tem. Depois a gente tem no 31 Código Sindical e CNPJ e nome da entidade sindical laboral. Então, o Código Sindical da entidade dos empregados, né, do Sindicato dos Empregados, e no 32 o Sindicato dos Empregados, também o CNPJ. Tanto o campo 31 quanto o 32, quem vai nos dizer os dados para o preenchimento é o próprio Sindicato dos Empregados. Então, eles têm um código sindical e obrigatoriamente uma inscrição no CNPJ, e isso a gente vai utilizar para o 31 e para o 32. Bom, aí a gente sai da parte informativa, né, do termo de rescisão e entra nas verbas rescisórias em si, que estão lá a partir do campo 50. E aí a gente teve diversas alterações, né? Então, a gente vai, a partir do campo 50, a discriminação das verbas, onde a gente teve novas formas de demonstração, novas rúbricas que não existiam antes passam a aparecer. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O campo 50, que é o primeiro campo das verbas, ele fala sobre saldo de salários. Então, passa a existir nesse campo 50 uma apresentação diferente. Eu passo a demonstrar o líquido que o empregado que vai receber. No termo antigo, a gente demonstrava o bruto e depois descontava as faltas, certo? Agora isso tudo está no campo 50. A gente coloca o líquido que ele vai efetivamente receber e aí eu vou demonstrar esses dias. Vai ficar assim, ó. Empregado com 20 dias de saldo de salário, que durante o período teve 5 faltas injustificadas durante a mesma semana. Considerando-se que deverá ser descontado também o DSR da semana, o preenchimento do campo 50 será: então eu vou ficar com saldo de 20 dias de salário, um líquido de 5 faltas acrescidas do TSR e o valor X. Ou seja, eu demonstro o valor, os 20 dias que ele deveria receber, digo quanto ele teve de faltas no período e pago o líquido. Certo? A gente deixa de ter 2 campos para isso e passa a ter um só. Então, o campo 50, ele atinge essa totalidade de informações. O campo 55, ele trata sobre adicional noturno. Então, além de agora ter um campo específico para adicional noturno, que antes não tinha, vai aparecer também a quantidade de horas noturnas e o percentual. Então, ficou assim, ó. Empregado com 20 dias de saldo de salário, que nesse período realizou 40 horas noturnas, com percentual de 20%. Então, vai ficar adicional noturno, aí vai ter o espacinho, eu vou colocar 40 horas, e vai ter outro espacinho para mim colocar o adicional, que nesse caso é 20, e o valor. Então, eu preencho quantas horas noturnas ele fez e qual o percentual dessas horas noturnas. Tenho mais de um percentual de hora noturna previsto em convenção. Como devo proceder? Então, tem empresas aí que tem diversos adicionais de hora noturna, né? Então, como é que vai fazer isso? Ele vai multiplicar o campo 55 e vai criar o 55.1, o 55.2, o 55.3 e assim por diante, tantos quantos sejam os adicionais que ele tem. Então, se ele tem, por exemplo, 20 e 40% de adicional noturno, o 55 ele vai colocar quantas horas a 20 e no 55.1
quantas horas foram a 40%, por exemplo. Certo? Então, isso não tem limitação. Eu posso criar quantos forem necessários para quantos percentuais eu tiver. Então, por exemplo, aqui a gente tem um empregado com 20 dias de saldo de salário, que nesse período realizou 10 horas noturnas com percentual de 20 e 15 horas noturnas com percentual de 40. Então, como é que ele fica? Com o campo 55 e o 55.1. No 55 eu vou ter o adicional noturno 10 horas a 20%, e no campo 55.1, adicional noturno 15 horas a 40%. Se ele tivesse mais um percentual, a gente teria o 55.2 com o terceiro percentual. Como preencher as rúbricas referentes à hora extra? Então, o 56 é o da hora extra, o campo 56, que também passa a apresentar a quantidade de horas e o percentual, assim como na hora noturna. O DSR sobre as horas extras não é incluído nesse campo, porque ele tem uma rúbrica específica. Então, eu passo a ter um campo de hora extras e um campo de DSR da hora extra. Então, ele ficou assim, ó. Eu vou demonstrar a quantidade de hora extra, nesse caso aqui o empregado fez 5 horas, com adicional de 50% e vai receber um X de salário. Então, a gente tem aí a discriminação. Se ele tiver mais de um percentual de hora extra, vai ser a mesma coisa da hora noturna. Ele vai criar divisões do 56, o 56.1, ponto 2, ponto 3 e assim por diante. Então vai ficar assim, ó. Aqui nesse exemplo a gente tem 3 percentuais de hora extra, 50, 100% e 150. Então eu criei o campo 56, o 56.1 e o 56.2, dizendo que ele fez 5 horas a 50, 3 horas a 100 e 3 horas a 150 e os respectivos valores. Então, a gente passa a ter tudo discriminado. O campo 58 trata exatamente do descanso semanal remunerado e também é um campo novo. Então, aqui eu vou somar tudo que for DSR. Então, descanso semanal remunerado sobre horas extras, descanso semanal remunerado sobre comissões. Tudo que eu tiver a título de descanso semanal remunerado é somado e pago junto no campo 58, tá? Não tem um DSR separado para cada um deles. Então, a gente soma tudo e preenche o 58. O campo 59 fala do DSR sobre salário variável. Então, aqui a gente tem repouso sobre comissões, repouso sobre hora extra, outras variáveis que tenham essa incidência também no 59. O campo 60 trata da multa do artigo 477, parágrafo 8º, que é paga quando a rescisão é quitada fora do prazo. Então, vocês lembram ali quando a gente falou de prazo de pagamento de rescisão, que existe uma multa a favor do empregado que o valor de uma remuneração. Essa multa, ela aparece no campo 60 do novo termo de rescisão. E a base legal dela é o artigo 477, parágrafo 8º. O 61 trata da multa do artigo 479 da CLT. O que é o 479? É a multa de metade dos dias que faltam, no caso de rescisão antecipada do contrato de experiência, que não prevê cláusula de rescisão antecipada. Então, lembram ali quando a gente falou do tipo de contrato, né? Então, quando eu tenho um contrato de experiência que não tem uma cláusula que assegure o direito de rescisão antecipada, eu vou informar no campo 61 o valor da multa, que é metade dos dias que faltam para o término de contrato. Então, essa é a multa do artigo 479, a que se refere ao artigo 61. Depois, o campo 63 vai nos trazer o 13º proporcional, com uma observação: aqui não entra o 13º indenizado, que é aquele 13º que a gente projeta em razão do aviso prévio. Aqui entra o 13º do período trabalhado. Então, por exemplo, a gente tem um empregado que foi demitido sem justa causa, com aviso indenizado em 10 de abril de 2011. O campo 63 é preenchido com o 13º proporcional. Então, a gente tem 3/12 de 13º proporcional e o valor desses 3/12. Por quê?
porque o abril, que é o caso, vai entrar no indenizado, que é a projeção. O campo 64, ele fala de 13º de anos anteriores que ainda não foram quitados. Então, o que acontece aqui? Esse é um campo que praticamente não vai se utilizar, porque normalmente não restam dívidas de 13º salário. Mas, se houver necessidade, eles aparecem aqui destacados. Eu devo identificar qual é o exercício, ou seja, qual é o ano, e quantos 12avos estão em atraso e o valor. Então, a gente tem aí uma discriminação, e se houver mais de um ano, poderá ter 64, 64.1 e assim por diante. Então, a gente vai criando aí, como aqui no exemplo, a 64.1, porque tinha também 2 12avos pendentes de 2009. Então, vai se abrindo campos conforme forem necessários. O 13º indenizado, então, é o 13º que se projeta em razão do aviso prévio indenizado, ele aparece no campo 70. Então, o 13º salário do aviso prévio indenizado. Com a nova regra do aviso, né, que pode durar 90 dias, a gente pode ter até 3 12avos de 13º do aviso indenizado. É importante que se ressalte isso. Normalmente esse campo era sempre 1 12avos. Hoje pode ser até 3 12avos, dependendo do tempo que aumentou esse aviso prévio conforme o tempo de trabalho do empregado. Então, vamos aí atentar que também muda no preenchimento do termo de rescisão por causa da regra nova do aviso. Férias no novo termo de rescisão. Bom, as férias ganharam vários campos no novo termo de rescisão. O 65, onde estão as férias proporcionais. O 66, para férias vencidas. Caso eu tenha mais de um período vencido, eu vou abrir o 66.1, ponto 2 e assim por diante. O 67, para férias vencidas em dobro. O 68 para o terço constitucional de férias e o 71 para férias do aviso prévio indenizado. Então, campo 65, férias proporcionais. Aqui estão discriminados os avos do período aquisitivo de férias que estava incompleto no momento do desligamento. Aqui não será incluído o avo de férias referente ao aviso e não será incluído o terço. Então, todos esses campos são só para valor de férias, sem o terço ainda. Então, o empregado admitido em 1º de 2009, demitido sem justa causa com aviso indenizado em 10 de abril de 2011. O campo 65 é preenchido com 5 12avos, sem incluir o avo indenizado. Então, a gente tem aqui só o período trabalhado, né? O indenizado vai entrar no seu campo específico. Depois nós temos 66, férias vencidas. Também, período de férias que está vencido no momento da rescisão, também não entra o terço e não entram férias em dobro, porque tem campos específicos. Então, o empregado admitido em 1º de novembro de 2009, demitido sem justa causa com aviso indenizado em 10 de 4 de 2011, o campo 66, a gente vai preencher nas férias vencidas, vai aparecer o quê? O período aquisitivo, certo? De tanto a tanto e quantos 12avos são. Então, aqui a gente tem o período de 2009 e 2010 e 12 12avos, certo? São férias vencidas integrais e o valor. Se eu tivesse mais de um período vencido, sem ser dobra, eu acrescentaria aqui o 66.1. Por quê? Porque no 67 a gente tem férias vencidas específicas para a dobra de férias. Então, o que é a dobra de férias? Passou o período aquisitivo de férias, por exemplo, o período aquisitivo de férias era 2008. 2009, a empresa deveria ter concedido férias. Passou todo 2009 e ela não concedeu essas férias relativas a 2008. E agora a gente está em 2011 e essas férias lá de 2008 ainda não foram tiradas. O que vai acontecer? Essas férias do período aquisitivo 2008 estão em dobro. E essas férias dobradas aparecem no campo 67. Elas ganham um campo específico na rescisão que a gente não tinha antes. Então, aqui também não entra o terço, é só o valor das férias.
e a gente vai ter como exemplo assim, ó, empregado admitido em 1º de novembro de 2008, demitido sem justa causa com aviso indenizado em 10 de abril de 2011, sem que nunca tenha tirado férias. Caso exista mais de um período aquisitivo em dobro, deverão ser criados 67.1, 67.2.13, etc. Bom, como é que fica esse preenchimento? Então a gente tem aqui férias vencidas, reflexo dobra, o período aquisitivo e quantos avos estão dobrados. Isso aqui vai ser praticamente padrão em 12 dozeavos. Então a gente vai preencher o período e também o número de avos e o valor, certo? Então todas as férias passam a ter de forma bem clara o período aquisitivo a que elas correspondem e param aí de gerar dúvidas também no trabalhador que está recebendo. No 68, finalmente, a gente tem o terço. Então, aqui eu vou somar tudo que é terço de férias. Terço de férias proporcionais, terço de férias vencidas, terço de férias em dobro, somo tudo e eles vão todos juntos para o campo 68. Tá? Não há necessidade de discriminar. Foi criado um campo só para que sejam colocados todos os terços de férias. No 71, a gente também vai ter separado as férias correspondentes ao aviso indenizado. Então, quando a gente projeta o aviso, projetam-se também férias, certo? Então, aqui elas aparecem discriminadas no 71. Férias do aviso prévio indenizado e o seu valor. Então, a gente tem aqui o aviso prévio indenizado também passa a ser discriminado no termo de rescisão novo. Então, se a gente tem, hoje, a gente tem aí um aviso prévio indenizado que pode durar até 90 dias, conforme a gente viu no início. Então, o valor desses 90 dias, se for o caso, vai aqui para o campo 69. Então, seja qual for a duração desse aviso prévio indenizado, de 30 ou mais até 90 dias, vai entrar o valor no campo 69, que é específico para isso. Além disso, no campo 71, quando ele chega no campo 71, se vocês repararem no termo de rescisão, ele pula do 71 para o 100. Por quê? Porque ele tem diversos campos entre o 72 e o 99 que não estão automaticamente impressos no termo de rescisão, mas que estão previstos no manual de instruções de preenchimento. Então, esses campos a gente vai utilizar quando precisar. Então, a gente tem campo 72, percentagem, 73, prêmios, 74, viagens, 75, sobreaviso, 76, prontidão, 77, adicional por tempo de serviço, 78, adicional de transferência de localidade de trabalho, 79, salário família excedente ao valor legal, 80, abono ou gratificação de férias excedente a 20 dias, 81, valor global de diárias para viagem excedente a 50% do salário, 82, ajuda de custo do artigo 470, 83, etapa dos marítimos, 84, licença prêmio indenizada, 85, quebra de caixa, 86, participação nos lucros ou resultados, 87, indenização a título de incentivo à demissão, 88, bolsa aprendizagem, 89, abonos desvinculados do salário, 90, ganhos eventuais desvinculados do salário, 91, reembolso creche, 92, reembolso babá, 93, gratificação semestral, 94, salário do mês anterior à rescisão, 95, outras verbas, que não foram citadas ainda, 96, indenização do artigo 9º da Lei 7238, 97, indenização de férias escolares, 98, multa do 476 e 99, ajuste do saldo devedor. Para que serve isso? Eles não estão impressos no termo de rescisão, mas eles existem. Então, por exemplo, vamos dizer que na minha rescisão eu tenho que pagar uma participação nos lucros. Então, nos termos de preenchimento, eu tenho que a participação nos lucros está aqui prevista no campo 86. Então, lá no meu termo de rescisão, eu vou criar um campo 86 para colocar o valor da participação nos lucros. Ou seja, esses campos que estão discriminados aqui, que são quase todas as verbas possíveis, eles vão ser usados com esses números que estão previstos no termo de preenchimento. Certo? Eu não posso inventar um outro número, eu tenho que utilizar aquele que está previsto lá no termo de preenchimento. Vamos adiante. E se eu tiver outras verbas ainda que não foram previstas no manual? Aí eu vou criar no campo 95. O 95 tem justamente o nome de outras verbas,
e eu posso aí discriminar 95.1.2.3, quantos forem necessários. Sempre lembrando que tem que ser verbas que não estão previstas nos termos de preenchimento. Os descontos do termo de rescisão começam no campo 100. E aí a gente tem descontos discriminados. Campo 100, pensão alimentícia, 101, adiantamento de salário, 102, adiantamento de 13º, 103, aviso prévio indenizado, 104, indenização do artigo 480. Então a gente tem aí discriminados campos para todos esses descontos, inclusive para descontar o aviso prévio indenizado, né, quando, ou seja, o empregado que não cumpre, né, o aviso prévio trabalhado vai sofrer o desconto de aviso prévio indenizado, certo? Campo 105, empréstimos em consignação, 112.1, Previdência Social, 112.2, Previdência Social do 13º, 113, contribuição para Previdência Complementar, quando for o caso, 114, Imposto de Renda retido na fonte, 114.2, Imposto de Renda sobre 13º e 114.3, Imposto de Renda sobre participação nos lucros e resultados. Então aqui a gente tem, como já se tinha no termo anterior, né, os descontos legais, com a diferença que agora eles estão discriminados, assim, então a gente tem diversas espécies de imposto de renda, então a gente passa a ter o imposto de renda todo discriminado, a previdência social toda discriminada. Então isso é uma novidade, mas os descontos são os mesmos que a gente já tinha. Também aqui a gente tem um pulo, do 105 ele passa para o 112. A mesma coisa das rúbricas. Tem campos que estão no termos de preenchimento, nas instruções de preenchimento, mas não estão no termo de rescisão. Então, o 106 é vale transporte, o 107 é reembolso de vale, o 108 é vale alimentação, o 109 é reembolso de vale alimentação, o 110 contribuição para o FAP, o 111 contribuição sindical laboral, 115 outros descontos e 116 desconto de valor líquido de termo de rescisão quitado por decisão judicial. Então aqui vale a mesma coisa das rúbricas. Quando eu tenho descontos, um desses descontos, por exemplo, eu preciso descontar vale transporte do funcionário no termo de rescisão. Qual é o campo que eu vou usar? O 106. Ele não aparece lá impresso, mas ele está previsto nos termos de preenchimento. Então tem que se obedecer essa ordem aqui que está prevista nas próprias instruções ali no verso do termo de rescisão. E se eu tiver outros descontos que não aparecem nessa listagem, aí eu vou usar o 115, que é o outros descontos, e vou criar 115.1, 115.2, conforme os descontos que eu tiver que fazer nesse termo de rescisão. O novo termo de rescisão, ele é assinado, então ele ganhou um grupo final chamado formalização da rescisão, que é assim. Então a gente tem local e data de recebimento, carimbo e assinatura do empregador ou do preposto, assinatura do trabalhador, assinatura do responsável legal do trabalhador, homologação, digital do trabalhador ou digital do responsável legal, nos casos de analfabetismo, local e data, carimbo e assinatura do assistente homologador, identificação do órgão e recepção pelo banco, quando vai lá para a Caixa Econômica. Então, esse núcleo final, ele não ganhou alterações, né? Ele continua igual, são os mesmos dados que a gente já tinha no termo de rescisão antigo. Bom, gente, aqui a gente termina esse apanhado de alterações da rescisão do contrato de trabalho. Espero que vocês tenham acompanhado, tenham gostado dessa forma de perguntas e respostas. Essa legislação toda que foi citada aí nos slides, vocês podem encontrar no site do Ministério do Trabalho, no site da Receita Federal, mas no Ministério do Trabalho vocês têm aí uma boa fonte de pesquisa sobre todos esses assuntos que a gente tratou, inclusive com modelos, né, com legislação para fazer download. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente espera vocês na próxima aula sobre trabalho e previdência social. Obrigado pela atenção de todos.